tem um serviço ordinário que é sentado, a gente vai cantando os louvores a Deus, e no final a gente vai nos hinos novos que era na concentração, na capela, a gente vai lá cantando e com os instrumentos. São 3 tipos de trabalho no carro. Os hinos são tipo, você acha que tem alguma semelhança aos mantras? Então, eu não, sinceramente eu não sei qual que é a natureza do mantra para poder fazer um paralelo, mas os hinos, eles são recebidos, né, de um plano elevado que a gente entende, que é como se fosse chaves que te acessam esse plano também, faz você se purificar, se ligar a Deus também. Lembrando que não precisamos do chá para se ligar em Deus, né? Deus está em tudo. Mas é só uma metodologia um pouco mais avançada, porque nós suprimimos a questão da mente, porque a nossa mente começa a projetar, ver coisas que não tem. Então, quando você é colocado no cenário de santidade e vem a força mesmo pelo efeito, aí você já começa a tentar pensar nela, você vê que não resolve. Aí você vai se entregando e começa a receber informações, entendimentos, hinos, enfim. Eu queria perguntar 2 coisas aqui também. É verdade, todo mundo está evidente, que o chá é um dos componentes, como você falou, desse tripé do Santo Daime. E vocês comentaram também 2 questões que eu achei bastante interessantes, que são como que consequências ou resultados do Santo Daime. Eles conseguiram, por exemplo, equilibrar os 6 dores, por exemplo. Ou seja, uma pessoa que tem algum problema de dependência, a prática revolucionária do Santo Daime pode ajudar na cura, no equilíbrio dessa pessoa. E a outra questão é o autoconhecimento de uma prática cristã. Vocês têm, o Santo Daime em si, ele tem outras finalidades? Por exemplo, existe alguma preocupação com a evolução espiritual, ou a experiência ela se encerra naquilo que é devido no momento? Então, posso enumerar 3 aspectos do sentido por que tomamos Daime. Um é o autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem nem como você evoluir, né? Outro aspecto é para manter nossa saúde, porque uma vez que você se conhece e se equilibra, como você disse, você vai manter sua saúde. E outra que a gente acredita que o Daime nos prepara para a passagem. Para a passagem que seria a morte, né? Então, assim, nós acreditamos que tem vida do outro lado. De fato, ninguém sabe ao certo se assim funciona, mas se for assim que acontece, é bom que a gente esteja preparado, não deixar nenhuma coisa negativa para trás. Nos preocupamos com os outros também. Inclusive, tem um hino que fala que nós estamos aqui para trabalhar no mundo terra a benefício do irmão, né? Então, quem não vive para servir não serve para viver. Então, nós temos que servir, nosso primeiro plano. Você se fardou, que assume um compromisso maior com a doutrina, você está se colocando numa situação de servir o próximo, fazer a caridade e, com certeza, respeitar o meio ambiente, e todos estamos inseridos. Basicamente é isso. Tem alguma ligação com outras religiões durante o trabalho? Não. Tem coisas que é muito subjetiva falando. Tem pessoas que falam que o Daime tem relação com catolicismo, com candomblé, enfim. Nós acreditamos que nossa relação é com a verdade. Nós não viemos trazer uma doutrina nova, nós viemos afirmar a doutrina de Jesus Cristo dentro de uma linguagem mais contemporânea, né, de acesso diferente, e com outra metodologia, né? Que a metodologia envolve o Santo Daime, sabe? Desde quando você conheceu a planta, a rainha? Então, na verdade, como que foi inserida na doutrina, você disse? Desde quando? Então, o mestre Gineu, ele foi fazer uma experiência de tomar ayahuasca, se não me engano, no Peru, né? Foi no Peru, e falavam que essa bebida servia o diabo. Aí ele foi tomar para ver, né? Despretensioso, e depois que ele tomou essa bebida, ele começou a ver cruzes. Ué, não viu o que eu queria ver. Aí ele recebeu que tinha que fazer uma dieta para receber a doutrina. A Virgem Mãe, uma lua, jejuou com uma caixinha de soça durante uma semana e foi recebendo como que ia ser o seguimento da doutrina. Aí viu os hinos, ele já tinha recebido um hino na época, viu as pessoas se juntando também, os adeptos, e foi desenvolvendo a doutrina. Quando foi isso?
1930. Ele tomou esse chá em 1910, salvo engano. Como que é o nome da Irmandade de vocês? É União Estrela Guia. Então, assim, ao final o Daime acabou se tornando uma vertente da ayahuasca. A ayahuasca já existia antes, ele, o Mestre Vinil, foi tomar, e aí para ele foi dada a orientação de se criar uma nova doutrina a partir da ayahuasca. Seria isso, né? Seria isso. Ele teve seu surgimento a partir da ayahuasca, né? Só que nesse recebimento que ele teve, que recebeu, que era para se isolar na mata, fazer a dieta, para receber a missão dele, ele recebeu também a forma de se fazer o Santo Daime, entendeu? É por isso que eu falo para você que ele é diferente da ayahuasca e diferente do chá que se é usado em outras vertentes, igual a união do vegetal e a barquinha, por exemplo. O modo de se fazer muda a dinâmica do chá, entendeu? Entendi. Até mesmo porque, como eu estava começando uma coisa ali com relação a Sananda e o rapé, que tem a ayahuasca, elas se tornam, são medicinas da floresta, acho que bem baseado no xamanismo e tudo mais. Por isso que eu perguntei só porque acabou se tornando uma vertente da outra, né? Mas, lógico, orientação divina. Sim, e é interessante porque às vezes muitas pessoas colocam o Daime como sendo ayahuasca, mas a ayahuasca, dependendo da sua etnia, que ela é feita, são usadas outras plantas de poder também na ayahuasca, né? Não somente o cipó e a folha, né? Tem mais, se junta mais uma terceira planta, até onde eu sei um pouco. Aonde eu sei um pouco, tem etnias que usam mais de 10 plantas para se fazer a ayahuasca, né? E eu vejo da seguinte maneira: a ayahuasca, ela está na cultura ali indígena, numa certa etnia, que já vem da ancestralidade daquela tribo, por exemplo. Já vem sendo passado de pai para filho e tudo mais. Então, aquela forma de se fazer a ayahuasca deles acessa uma porta que foi recebida há não sei quantos tempos por aquela tribo. Na questão do Daime, o mestre, o primeiro contato dele foi com a ayahuasca. Só que ele teve a sua revelação e a sua missão, que era, a partir daquele momento, se chamaria Daime e tinha uma outra forma de se fazer, que é para... O Daime, ele abre um outro acesso à espiritualidade. A ayahuasca dos índios abre uma porta, o Daime abre outra porta. Bem curioso. É onde estava cuidando dele. É feito lá mesmo, onde vocês ficam na igreja lá? É feito lá mesmo. Colhem o cipó, colhem a chacrona e fazem lá. Sim, lá nós temos o plantio, o nosso plantio, que temos mais de 300 pés da folha, né? Que ela é prima do café, ela é um arbusto igual ao café. E também temos mais de 300 pés de jabugo, de cipó, e a nossa casinha de feitio, né? Que é onde é feita o Santo Daime. E como que seria de uma incorporação, a casa? A incorporação não faz parte do nosso segmento, né? Nós não trabalhamos com incorporação. Se tratando de um princípio ativo natural, que causa admiração e tudo mais, tem relatos ou experiências de vocês, de pessoas que entraram num estado psicoativo que irreversível, tem algum tipo de antídoto ou forma de reverter esse estado que a pessoa pode se encontrar por conta desse princípio ativo ingerido? Porque sabemos que os remédios, as drogas são feitas de plantas de maneira isolada. Se eu tomo um chá de hortelã, me traz um benefício. Isso também deve ter alguma reação. Então,
pode ter uma leva de pessoas que reagem bem, que entram dentro do proposto, e de repente alguém fora da curva, assim dizendo, reage mal àquele princípio. Existe uma segurança para esse tipo de situação? Olha, eu particularmente nunca conheci e nunca ouvi relatos de pessoas que tomaram o Santo Daime e não voltaram. A gente tem o caso do Glauco, né? Que é o mais conhecido. Mas aí Ela você surtou e matou o cara. Mas aí você tem que ver se o que ele estava tomando era Santo Daime, É. se ele estava tomando apenas o Santo Daime, se estava tendo mistura com outros tipos de entorpecentes, de outros Mas tipos é isso de que eu estou droga. falando. Existe na hora o cara tem ali aquela reação, existe algum antídoto, alguma coisa que ele possa tomar e corte o efeito? Ou não? Nesse caso não. Ou é só as horas que tem que ser? É as horas, é a espera. Não tem opção. Não tem opção. Só que voltando um pouquinho nesse caso do Glauco, o que tem que ser observado? Então lá na nossa igreja, na nossa comunidade, não é qualquer pessoa que toma o Daime. É aberto a todos, mas não é qualquer pessoa que pode ir lá tomar o Daime. Há restrições. Há restrições. A pessoa precisa passar por uma entrevista rigorosa, preencher uma ficha de anamnese que se torna um documento. Para nessa ficha a gente saber o quadro clínico dela, se ela toma algum remédio, para a gente conhecer a pessoa, saber o que a pessoa está buscando, né? Para a gente poder, igual o Kleber falou, a partir do momento que a gente se farda, a gente tem como missão não mais o trabalho nosso, a gente trabalha para o irmão, a gente trabalha para o próximo, né? Então, para a gente poder executar esse trabalho como ele deve ser executado, então tem toda essa cautela, né? Sim. Que é de conhecer quem está frequentando a casa e para a pessoa também nos conhecer, no caso. Conhecer um pouco o histórico clínico dela para se ela está apta a tomar. Sim, então, por exemplo, no caso do Glauco, o Raoni, que foi, acho que o rapaz, ele tinha um quadro já de esquizofrenia, que não poderia estar tomando o Santo Daime. E se não bastasse, ainda acho que fazia uso de outras... Acho que era maconha. Ele fumou antes lá, porque lá no lugar lá eles fumavam maconha e também consumiam lá o chá. Consumiam e aí é que deu o problema. E tem um outro caso também, eu não me lembro agora de um outro menino aí também, recente agora, ele também já tinha um problema. Da família do Chico Anísio, foi o filho dele, um filho, sobrinho, neto do Chico Anísio. Esse também. Um problema físico. Eu acho que ele tinha problema psiquiátrico. Ele fazia uso de chá que não é indicado. Não é indicado, então, esses erros que acontecem aí no meio do caminho que acabam acontecendo esses incidentes. Acaba acontecendo no Glauco e... Ele falou, é a mistura que é um problema, né? Como uma pessoa que usa remédio passado, perder demais. Ou você está dando uma coisa para outra. Mistura tudo e a pessoa acaba enlouquecendo. É o caráter da mistura também, e eu acho que a gente tem que observar, igual a gente vê a mídia dizendo que aconteceu por causa do Santo Daime. Acho que tem que ser bastante observado se é realmente o Santo Daime que ele está tomando. Igual, por exemplo, o Santo Daime é feito da seguinte maneira: você bate o cipó, você monta a panela, uma camada de cipó, uma camada de folha, uma camada de cipó, uma camada de folha, uma camada de cipó, uma camada de folha, uma camada de cipó. Enche de água, vai na fornalha, fica lá, fica cozinhando. Você tira essa primeira fervura, que é chamado cozimento. Esse cozimento ele é separado e vai acontecer esse processo. Encheu o tambor de cozimento suficiente, você vai montar uma nova panela, igual essa que eu disse para você. Vai pegar esse cozimento, vai passar na panela novamente e vai tirar o Santo Daime. O Santo Daime ele é passado apenas 2 vezes. É a água que se torna cozimento e o cozimento que se torna o Daime. Agora, por exemplo, a gente está em busca do quê? É como eu disse para ela, o Santo Daime ele acessa um canal. O que o nosso mestre deixou é esse Santo Daime.
É essa receita. É essa receita. Essa receita seguida dessa maneira. É essa receita. Então, por exemplo, a ayahuasca contém o cipó e a folha. Só que como os índios fazem? Eu não sei como os índios fazem. Eu não sei que portas eles estão querendo acessar. O santo daime que ele deixou é essa receita. Então eu sei o que ele acessa. Parece que a ayahuasca são cinco plantas. Sim. Agora é o seguinte, agora você pega o meu raciocínio onde eu quero chegar. Você pega um chamate. Você passa esse chamate uma vez, tira esse chá, aí você pega um chamate novo, passa novamente e faz isso 10, 12, 15 vezes. É um chamate inicial que você tomou? Está diluído. Não, tá. Não, ele está concentrado, né? Está concentrado. Agora, por exemplo, você vai concentrar o cipó e a folha em busca do quê? Apenas. Em busca do químico. Se você está procurando fazer uma concentração, você está procurando concentrar a parte química. Sim. A parte química. Potencializar a substância. Potencializar a substância. Então, por exemplo, tem outros segmentos que utilizam chá, só que eles passam 10 vezes. Eu vi uma conversa de 45 litros de água para fazer 2 litros da substância. Sim, passa 10 vezes. Então você ouve falar de... O nosso santo daime, ele tem cor de café com leite. Você vê outros segmentos que fazem uso de um líquido que chega a nem ser mais líquido, por exemplo, que é da cor da minha blusa. Então imagina o que isso vai causar na pessoa. Por exemplo, igual o Kleber falou, o santo daime vai trabalhar dentro de uma forma que você consiga assimilar o santo daime. A gente não está em busca de ficar alucinando, de ficar vendo imagem. E essa não é a nossa busca. Então, por exemplo, o químico dele. É a dosagem que ele recebeu, que é o ideal para poder ter a migração. Né? Sim, exatamente. Exato. E se mantém em estado de consciência. Consciência. O santo daime não é para você perder a consciência, é para você adquirir a consciência. Então você toma lá esse líquido que está super concentrado ali. O que você vai assimilar dessa experiência? Quase nada. E o que você vai ver realmente dessa experiência? Quando as pessoas perguntam para mim se o santo daime é uma droga, eu costumo dizer assim, se todos nós aqui tomarmos 1 litro de cachaça, eu sei o que vai acontecer com a maioria aqui. Tem um que pode ser um pouquinho mais forte que o outro aqui, mas eu sei o que vai acontecer. Se a gente cheirar um papel de cocaína aqui, eu sei o que vai acontecer com todo mundo que está aqui nessa sala. Agora, por exemplo, é uma coisa muito misteriosa o santo daime, que se a gente tomar um copo cheio de santo daime agora, eu não sei o que vai acontecer com as pessoas. Cada um tem a sua história. Você pode não sentir nada, ele pode chorar, nossa, meu Deus, ele pode vomitar. Pode ser também muito dependendo da evolução espiritual de cada um. Cada um tem um nível de evolução espiritual também. Eu não coloco como nível de evolução espiritual. Eu coloco como momento e o que tem para você naquele momento. Então, o que a gente diz lá, por exemplo, você vai tomar o daime, não tem aquela expectativa, nossa, que horas que eu vou sentir, nossa, eu preciso ver, não sei o quê. Fica na sua. O que Deus está dando para você já é de bom grado. Não existe um tema para cada culto, por exemplo. Hoje vai ser, sei lá, você vai de autoconhecimento, ou vai se processar alguma ancestralidade ou algum outro tema ligado à espiritualidade. Existe isso? Não, eu vou te colocar que o trabalho de autoconhecimento é a concentração. Certo. É onde você toma o daime ali. E faz antes. Onde você toma o santo daime e faz uma concentração de 1 hora ali dentro. Você fica num canto ali, você fica no salão, é você com você mesmo. Onde você vai fazer uma viagem para dentro de você, individual. Não existe um tema dirigido, alguma coisa, e nem os hinos também direcionam
a alguma coisa assim ou não? Os hinos, eles direcionam em questão de instrução. Instrução. É isso que você está falando. Tem um direcionamento. Não há um direcionamento. Nossa, tem um direcionamento total. Os hinos, né? Então, os hinos é algo muito relevante também, que a gente canta o mesmo hino durante 12 anos, cantando já 100 vezes o mesmo inário. E acontece uma questão de fractal, você vai olhar com uma perspectiva diferente, devido à sua caminhada, seu contexto. O estado que você está aí naquele momento. E o Cristiano falou também a respeito da que vai acontecer com você está relacionado à sua espiritualidade, está mais relacionado ao que tem para você naquele momento, que está relacionado à sua espiritualidade também, mas só que não quer dizer que quando o cara passa mal, ele baixa a espiritualidade dele, e o outro está bem lá. Porque tem cara que não sente nada, o cara tem fibra, mas não tem firmeza. O cara está quietinho, a mente dele está divagando, e o outro está lá vomitando, mas sabe o que quer, está passando por um processo de cura, está evoluindo. Costumamos falar que quando você não está sentindo mais nada, está tudo no primor, tem uma coisa de errado, porque está todo mundo aqui para evoluir, né? Assim. Porque se passar mal, não é. Justamente essa, porque para a comunidade ele é fundamental. Mas se existir um ou mais membros na comunidade que por N razões não possa tomar o chá, ele consegue também ter esse autoconhecimento pelo inário, pelos rituais, ou necessariamente é preciso tomar o chá? Mas qual seria o motivo do membro filiado à casa não tomar mais água? Tipo, um eventual, por exemplo, lá em restrição médica? Sim, por exemplo. Então, isso não acontece. Não acontece. Porque aí envolve uma questão de fé também, por exemplo. Né? A gente não pode obrigar o sujeito a tomar a Daime e falar assim, ó, larga o remédio de carne preta durante uma semana e toma a Daime e você vai se curar. A gente não promete cura, porque a cura Deus é quem dá e é se bem merecer, é do merecimento do caminho de cada um. Então, o membro que já passou por esse processo seletivo, vamos dizer, que para começar, para você assumir esse compromisso maior, é feito uma experiência, né? Por falta de termo, onde você é um aspirante, você aspira a ser fardado, você passa 3 meses conhecendo os trabalhos, estudando a doutrina, para depois decidir isso mesmo que você quer, você vai lá e se farda. Então, assim, para chegar nesse estágio aí de restrição, já seria barrado na entrevista. Existe uma restrição de idade, por exemplo? Não. Bebê toma Daime, a mãe do dirigente já está com 83, né? Toma Daime também. Lógico que, por exemplo, tem um filho de 4 anos, tem um filho de 3, tem uma filha de 1 também. É uma dose simbólica, né? Só para consagrar. Ela não comia ainda quando era bebê, já tomava Daime, já pegava algodão molhado e dava uma gotinha, né? Ela dormia, uma beleza. Estava passando mal por fora, dava um pouquinho de Daime, entendeu? É outro tipo de trabalho. Mas ela vai aumentando a dose da criança? Vai aumentando. Mas e ela tem algum tipo de reação? Depende. Geralmente a criança fica um pouco mais calma. Por exemplo, se a dose vai mais ou menos isso aqui, a criança põe só um fundinho de pó, assim, só para molhar a boca mesmo. Mas não temos. Agora, saber de fato o que acontece dentro do mundinho dela é difícil mensurar, mas a manifestação dela está mais calminha e tal, inclusive dorme. E as crianças mais velhas falam alguma coisa? Fala. Salomão fala que até a criança dá por si conhecência só o bracinho e reta, né? Então já está com 7 anos, já começa a aprontar, né? Aprontou, sente. Meu enteado vai fazer 13 anos agora em dezembro. Já sentiu uns efeitos amargos, ela falou para a mãe, eu estou muito pânico, estou fazendo umas besteiras aí, tá? Eu senti que já me prejudicando, já comecei a observar, né? Então a pergunta, como é que funciona o ingresso? A pessoa tem que ser convidada ou só ir no local? Não, então funciona da seguinte maneira, na nossa igreja tem o site da Universidade da Guia, lá tem os contatos dos entrevistadores, eu sou um deles, o Eduardo, que é o dirigente, é outro. Ele entrevista o pessoal que mora mais perto da proximidade do Iguaçu. Eu entrevisto em São Paulo. Tem que falar comigo, eu vou agendar um dia para entrevista. Pode ser só a pessoa que está interessada, ou às vezes pessoas que não se conhecem, você e alguém aqui que coincidiram,
de pedir entrevista no mesmo dia, eu faço a entrevista, explico o que é um DAILE, bato um papo de forma informal, né? Falo os aspectos do DAILE, procuro saber o que a pessoa está buscando, tudo, faço essa triagem para ver se o quadro clínico da pessoa, se ela está apta a tomar DAILE, vou lá, vejo direitinho, converso com o comando da casa, se a pessoa está apta, dando ok, ela pode vir um trabalho subsequente à entrevista, que a gente consegue. Esses hinos, por exemplo, no Islã, a gente tem uma linha chamada sufismo. E a pessoa entra em transe somente com rodas de oração e músicas. Usa-se muito Derbak. E esses hinos têm essa capacidade também de ajudar nesse processo? Então, eu posso responder por mim, assim, né? Quando eu ouço Inário, hoje eu estava escutando, por exemplo, que domingo vai ter trabalho de Inário lá. Com certeza me tira dessa realidade daqui, me dá mais vida, eu consigo enxergar o mundo sob uma outra ótica. Sem o chá. Sem o chá. O chá a gente não toma toda hora. A gente não é bebedor de chá, né? O pessoal pensa que, no caso do caso, que tem que sempre tomar um chá para estar em acesso a Deus, para estar em acesso aos entendimentos. Não, muito pelo contrário. Para quem é da lista, uma das maiores dificuldades é tomar um chá, porque você vai sair do seu mundinho e entrar na verdade mesmo. Olha só onde você precisa melhorar. Muitas vezes você está indisposto, a matéria reclama, porque a matéria é um prazer, quer encostar, não quer. É o eu superior e o eu inferior que ficam em conflito aqui. Basicamente isso. Por se tratar ainda de um princípio ativo, você falou passa mal, tem uma limpeza. Eu li num livro de plantas, ervas daninhas, não estou dizendo que é isso, como eu vou explicar. Esse negócio de passar mal é relativo. Já tomei 2 copos de DAILE, 3 copos de DAILE e fiquei, assim, percorrendo a soberania. Uma vez foi um visitante se curar, eu tomei um DAILE sem embora, que foi um dele. Eu não estava muito bem, o cara ficou bom e eu lá vomitando horrores, copiosamente ele explicou no mito. Então é uma questão assim, muito subjetiva e aquele negócio que eu falei agora há pouco, não dá para mensurar o que cada um cai dentro de si, no momento. Então não é uma questão meramente fisiológica por uma. Vocês não estão aptos naquele momento ao princípio ativo da bebida. Só falar um pouquinho. Dessa questão do passar mal, né? A gente tem o vômito também como uma limpeza, né? Aí a gente, limpeza do quê? Né? Muitas vezes limpeza de pensamento. Então, por exemplo, quem está chegando no Daime, igual às vezes as pessoas vão lá a primeira vez, vomitam e falam, nossa, eu só passei mal. Nossa, foi um negócio horrível, não sei o quê. Só que para a pessoa que dá um segmento, ela está observando que se ela prestar atenção, ela vê até o que está saindo do vômito. Nossa. Então, muitas vezes pode ser um vômito de uma cura que você está recebendo, de uma limpeza espiritual que você está fazendo, ou de uma limpeza de pensamento, igual, por exemplo, tem até muitos livros que falam que a gente não deve pensar à toa, né? Então, por exemplo, você vive pensando à toa, e esses pensamentos entram e vai crescendo. Não é somente pensamento negativo, às vezes você acha até que é um pensamento positivo, que você dá corda para esse pensamento. Só que não é um pensamento que condiz com a verdade, entendeu? Então, por exemplo, isso vai te minando por dentro, no seu dia a dia. Você vai ficando uma pessoa pesada, uma pessoa que tem mais raiva, uma pessoa que não se controla muito. Então, às vezes você vai para o trabalho, e você está lá no trabalho e você sente que você está meio desequilibrado. Então, para você se equilibrar, às vezes, pode vir esse equilíbrio através do vômito, entendeu? Então, se você fazer essa limpeza e prestar bem atenção, você vê o porquê que você está vomitando. Que, ó, tá vendo porque você está passando mal? Você precisa colocar isso para fora. Você foi acumulando isso durante o dia e precisa colocar isso para fora agora. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. É recomendável estar em jejum antes de tomar o chá? É recomendável uma alimentação leve. Vamos dizer assim, você está indo para um trabalho hoje à noite. Você não vai pegar aí um almoço e 3 pratadas de feijoada, por exemplo.
Mas é recomendável comer leve no dia, né? Para você estar mais tranquilo com você mesmo, né? Até porque se você comer 3 pratos de feijoada, em qualquer lugar você vai estar meio... O monge falou que quando você come, que não, eles não são vegetarianos, mas o que não come carne, eles não comem carne vermelha, tem mais facilidade até na meditação. Então talvez seja a comida leve também facilita, né? Você chegar no eu acho que tem uma fisiologia aí funcionando mentalmente e você foca ali. Eu ia justamente perguntar se vocês eram vegetarianos. Eu acho que essa questão da alimentação é de parte bem pessoal, né? Porque eu já fui vegetariano durante 5 anos e voltei ao consumo de carne, como carne hoje normal. Mas acredito nessa questão da facilidade da meditação, muito pessoal, eu acredito. Independente se você come carne ou se você não come, a sua concentração, acho que está tudo dentro de você. É onde você acessa, entendeu? Eu não acredito que seja a questão, se você não come carne, você é uma pessoa... Talvez no dia seria melhor, né? Eu acho que a questão... seria melhor, né? Eu acho que a questão mesmo de, pelo menos, vou falar particularmente, no meu caso, de se comer leve, é para não estar com a barriga cheia mesmo, entende? Porque você consagra o Santo Daime, você precisa estar mais leve para receber o Daime, porque o comer menos, eu acredito assim, que envolva uma questão de leveza, mas questão dentro da calma, entendeu? Por exemplo, no dia do trabalho, eu moro lá na chácara, né? Então, no dia de trabalho, eu pego, tomo meu café, normal. Na hora de almoçar, eu como razoável. Só que é um dia que eu tiro, já para ficar mais calmo, para elevar mais o pensamento em Deus, ficar mais tranquilo. Agora, por exemplo, o dia que eu estou na linha do serviço, com a enxada, trabalhando com as plantas, é um dia que eu vou sentar na mesa e vou comer pra caramba. Você não vai usar o Santo Daime? Oi? Não vai fazer uso da medicina? Não vou fazer o uso da medicina também, entendeu? Uma pessoa que é cardíaca ou tem problema de pressão, ela pode tomar o Santo Daime? Você não conhece isso? Não tem nenhuma restrição, não. Só voltando à questão da carne, no último Natal a gente fez um churrasco lá, e nesse dia eu só comi carne, eu me senti muito bem no trabalho, e assim, você tem que estar em equilíbrio, coisas que te despertam o vício, por exemplo, o açúcar é absurdo, né? Carboidrato, sal também, te gera um desequilíbrio, se você, no caso de abstenção, você sente, né? E aí o Daime chega para elucidar essa situação, como você está pegando isso aí. E você toma, por exemplo, o Santo Daime no dia 15, ele tem um efeito prolongado no seu corpo por alguns dias? Depende da concentração do Daime e depende do seu trabalho. Como eu disse, tem trabalho que acabou, o inalou a concentração deu fora de forma, que é Não, eu digo a forma química. Então, isso que eu estou falando. Assim, na forma química ele fica no seu sangue por no mínimo uns 15 dias. Eu poderia ter o mesmo resultado participando, fazendo os hinos, em vez de tomar o chá, tomar maconha? Porque a maconha é natural, eu estou vendo que o chá é natural. Eu estou vendo a relação, seguindo o ritual de vocês, só que ao invés, entendeu? Eu vou ter o resultado igual ou não? Então, vamos traçar um paralelo aí. Vou partir do pressuposto que todos saibam o que é maconha, o efeito causado em si. Você fuma maconha 6 meses, 1 ano, você gosta demais, gosta mais que maconha, como fala de cara. Você consegue falar assim, agora eu vou começar a fumar dia 15 e dia 30 só. Não consegue. Daí você consegue fazer isso? Muito pelo contrário, você fala, nossa, vou ter que tomar hoje, não tomo. É outro efeito.
quanto Então, assim, ele te gera uma dependência. Quanto mais o tempo passa, menos dose você precisa. Menos Daime você precisa. Você nem sente. Sim, exatamente. Você toma porque... É um enteógeno. Enteógeno. Mas a substância química também é diferente, né? Sim, com certeza. E também tem a questão da proporção, mas não pode tem a questão de abrir portas também. Os hinos foram recebidos naquela frequência do Santo Daime, a luz do Santo Daime. A maconha já é outro contexto. E esses hinos ao vivo é tocado instrumentos ou é som que você toca? Não, a gente toca. O rapaz está ali é músico, eu sou músico também. Vocês tocam lá? Quais são os instrumentos que... É livre. Lá nós tocamos piano, violão, viola, às vezes escaleta, às vezes contrabaixo, percussão também. Toda vez é sempre... E maracá, que é o principal instrumento do Santo Daime, né? É uma lata com esferas dentro, seja de miçanga ou de aço, com um cabo e tem som das ondas do mar. Mas você está falando negócio de maconha, eu acho que a maconha ela gera uma coisa mais igual bebida, diversão, excitação, de risada. Tem a cara de riso, tem pessoas que ficam mais quietas, relaxadas, outras que são mais conscientes e observando, fica tudo sensível. No meu caso, por exemplo, fico encanada com tudo, acho tudo. Tá todo mundo me perseguindo. Eu vi uma palestrante de maconha. Eu quero fazer palestra. Meu pavor. Eu não fumo, mas. Pode falar, pode falar já. Não, eu só falei tipo assim, eu não fumo, mas quando eu quero fazer palestra, Só uma vez, também sou da Universidade aqui. Acho que só provocar, na verdade, um ponto aí. Acho que o que mais assim, fica às vezes um pouco difícil de falar do Santo Daime é porque existe a parte química e o conceito espiritual. Acho que é uma das coisas que às vezes fica difícil para a gente conseguir abranger, tudo para vocês. É tanto que dentro da doutrina o mestre Ireneu deixa muito claro que, estando fora dessa linha, nunca há de compreender, de conhecer de verdade. Então, assim, só realmente, e mesmo a gente estando dentro da linha, a gente ainda está buscando conhecer, né? Profundamente. Em questão disso que o Jackson falou, pegando um pouco da parte que ele estava falando, a questão das plantas, né? Por exemplo, você faz mal a um animal e não faz a planta que você tira também para se alimentar, né? Eu trabalho lá na plantação lá, eu estou nesse trabalho já há 7, 8 anos e eu estou formando uma equipe agora de plantadores também lá da nossa igreja, né? E eu estava falando para eles assim, se tiver alguém ali de fora olhando a nossa conversa aqui, acho que a gente é louco, né? Mas igual o mestre disse, né? Igual o adendo que ele teve aí, estando fora dessa linha, nunca é de compreender, né? Que por mais que a gente fale para vocês, por mais que vocês estudem através de livros, da internet, você só vai conhecer o Santo Daime o dia que você for lá na igreja e tomar o Santo Daime. E ver a doutrina toda, desde o começo até o fim. E ver a doutrina toda, né? Eu toquei no lance das plantas porque eu converso com as plantas, né? É uma ligação muito forte que a gente tem diretamente com as plantas, né? Porque é delas que nos vem o entendimento, a luz, né? Então eu falo pro pessoal lá, quando você estiver trabalhando aqui com a semente, ou adubando aqui os pés, colocando compostagem nos pés, já esteja com o pensamento elevado, com a troca de energia com a planta, porque ela já te conhece, ela já sabe o que você quer. E a gente entrou num estudo esse ano muito grande nesse quesito, né? Porque ano passado eu estava lendo aquele livro A Vida Secreta das Plantas, vocês já ouviram falar? E eu já tinha uma prática de conversar com as plantas lá, né? Aí eu falei, vou colocar mais em prática ainda isso daí. E o resultado foi absurdo lá nas nossas terras, em questão de desenvolvimento das plantas, desenvolvimento do serviço com as plantas, né?
Então eu passo isso para o pessoal que eu estou trabalhando hoje. E por isso que eu falei que quem vê a gente conversando de fora, eu falando para eles, meu, conversa com a planta, ela gosta, ela fala assim, é louco. Só que só quem trabalha com as plantas e vê a mudança delas diária durante anos, igual faz 7 anos que eu estou trabalhando lá, eu sei como era 7 anos atrás, como era 3 anos atrás, como era 1 ano atrás e como está hoje. Que consegue entender profundamente o que... Partindo desse ponto aí, na hora que você, da preparação, vocês ficam em oração, tem algum ritual? Como funciona a parte da colheita, do batimento e do cozimento? Sim, tem uma preparação, igual o Kleber disse antes dos trabalhos, a gente tem que se preservar sexualmente durante 3 dias. Mesmo para preparar o chá? Mesmo para preparar o chá. Com que intenção precisa para estar mais próximo? Eu acho que é para resguardar mais a sua energia. Acho que é a parte espiritual. A parte espiritual. É intuitivo isso ou é uma regra? É uma regra. É uma regra. Porque no Islã a gente tem uma coisa chamada ablução. Você, antes da oração, você tem que se lavar. Não pode nem urinar. Não pode nem ter uma gota de urina no tênis. Então você toma um banho, se lava antes para poder fazer a oração. Aí tem essa preparação da dieta que nós chamamos, né, sexual. E dentro do ritual de se fazer o daime tem as orações. 6 horas, a oração de abertura, 6 horas, meio-dia, 6 da tarde, a gente para fazer as preces. Dentro igual eu falei para você, tem uma equipe, são 12 membros que batem o cipó, tem a equipe da panela, tem a equipe da fornalha, tem o feitor, que é o dirigente da nossa igreja. Então, ali dentro do trabalho ali é sempre pensamento elevado, sempre em oração, escutando hinos. Esse cipó, o jagube, né? Ele é como uma madeira lenhosa, né? Qual o diâmetro que você, para o corte dele, que você pega lá? Porque a chacrona é parente do café, mas o jagube é um cipó. Tem uma variação também, né? Então, quanto tempo ele leva para ficar no corte? O ideal é 6 anos. 6 anos? Mínimo, né? Ele fica com que diâmetro? Pode-se dizer que ele fica mais ou menos assim. Com 6 anos? Em 6 anos. Nós já batemos jagube lá que eu imagino assim que, muito antigo mesmo. Quantos metros ele fica assim com 6 anos? 20, 30, 40 metros? Mais ou menos? Com 6 anos? Pode colocar aí uns 20 metros. Uns 20 metros. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Vamos tirar uma foto. Vamos. Agradeço bastante.